Vamos organizar as coisas então. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora da prova é analisar a situação inicial, a configuração inicial. O que seria analisar a configuração inicial, tá? Vou trazer um exemplo aqui para a gente analisar essa configuração inicial, bem parecido com o primeiro exemplo que eu coloquei. Analisar a situação inicial significa ver se as ondas estão em fase ou fora de fase. Então, vamos imaginar. A onda lá vai, aqui é o ponto P que eu estou analisando, tá? Agora, vamos analisar se elas estão em fase ou fora de fase. Aí, gente, eu vou ter uma outra fonte, né? Caindo na prova de você, sempre vai ter duas fontes, no mínimo, tá? Aí, olha só, essa onda, acontece isso. Então, qual é a configuração inicial? Se aqui sai uma crista e aqui sai uma crista, no início, eles estão em fase, tá certo? No início eles estão em fase. Então, essa é a análise da minha configuração inicial. Agora, o ponto P que a gente está analisando é onde vai dar a interferência, que vai ser ou construtiva ou destrutiva, tá? Só que aí vem a grande questão. Esse ponto P é o meu fim. Esse ponto P é o meu fim. Então, vamos ver. Elas começam em fase e no ponto P, repara que está dando crista com crista, ou seja, elas continuam em fase. Então, olha só, vamos usar a tabela. Configuração inicial, em fase. Agora, se no ponto de encontro elas se encontrarem na mesma configuração, é o caso que eu mostrei para vocês. Se for em outra configuração, aí a gente vem para esse lado. Então, configuração inicial, em fase. No ponto de encontro, elas se encontram na mesma configuração, ou seja, em fase. Então, é porque a diferença de caminho tem que ser múltiplo de lambda inteiro, tá? Então, a diferença de caminho tem que ser múltipla de lambda inteiro. Então, D1 menos D2 pode ser lambda, pode ser 2 lambda, pode ser 3 lambda, pode ser qualquer lambda inteiro, tá? Então, configuração inicial, em fase, e eles se encontram na mesma configuração, comprimento de onda tem que ser diferença de caminho inteiro, tá? Beleza, agora vamos lá. Vamos supor que agora essas ondas começam assim, Vamos supor que essas ondas começam assim. Vai ser bem parecida. Vai ser bem parecido o exemplo, tá? Só para vocês entenderem a lógica. Vai ser bem parecido o exemplo. Essa onda que eu estou mostrando para vocês, acontece isso, Outro exemplo para a gente entender. Vamos tentar entender o que mudou agora. O que mudou agora? Olha só. Elas começam como? Aqui começa uma crista e aqui começa um vale. Consegue visualizar? Então elas estão fora de fase. Elas estão fora de fase. Por que fora de fase? Porque aqui começou em crista e aqui começou em vale, né? Elas começaram fora de fase. Só que no ponto P, repara que continua dando crista com crista, ou seja, elas estão em fase. Então, como é que seria essa aqui agora? Olha só. A diferença de caminho, obviamente, né? Como a gente já viu anteriormente, é de fato o caminho que elas andam. Não? Então vamos lá. Qual é a configuração inicial? Então, presta atenção na pergunta inicial. Elas estão fora de fase, beleza? E no ponto P de encontro, elas estão em fase. Opa! Então, configuração inicial e no ponto P elas se encontram em outra configuração. Se é em outra configuração, a diferença de caminho tem que ser quebrada. Isso. Então, D1 menos D2 pode ser 0,5 lambda. D1 menos D2 pode ser 1,5 lambda. E aí vai, tá, gente? Ou seja, pode ser 1.000,5 lambda. O que interessa é que a diferença de caminho percorrido por essas ondas tem que ser lambda quebrado. Por isso que eu gosto de apresentar esse esqueminha para vocês. Porque ao apresentar esse esqueminha para vocês, eu ensinei uma maneira geral que pode vir de qualquer maneira na prova, que é só tu verificar se mudou ou não mudou a configuração inicial. Se mudou, lambda quebrado. Se manteve a mesma, lambda inteiro, tá? Então tá, pessoal, é isso aí que cai em prova.